Olá, igreja, meu nome é Caio e somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Bom, eu quero dar um bem-vindo a todos vocês que estão aqui, seja você visitando por uma primeira vez, ou seja você que está aqui todo domingo. É muito bom ter você aqui. Hoje o nosso tema, como vocês podem ver, é amor fora de área. Será que estamos conectados com o pensamento de Deus? E eu quero começar com uma pergunta. Quem aqui já quis ou tirou férias e foi para algum lugar que não pegava sinal de celular? Quem aqui já teve essa experiência? E quem aqui já foi surpreendido por ter ido a um lugar que o seu sinal de celular não pegava? Você ficou incomunicável, mas você não queria ficar incomunicável. Acho que todos nós já passamos por isso, né? E isso é o que tecnicamente as operadoras de celular chamam de você ter ficado fora de área. Basicamente, seu aparelho celular ficou distante demais de uma antena que está dentro de uma área de cobertura do sinal de celular, para você usar seus dados móveis. E você não tinha nem sinal para ouvir uma ligação, mesmo que alguém te ligasse que não fosse usando a internet, mas seu sinal estava tão ruim que você nem conseguia fazer uma ligação decente com alguém que quisesse falar com você. E isso, estar fora de área, significa, é como se em cada cidade tem uma área limite de cobertura de onde o seu sinal pega ou não pega. E aí, quando você está dentro desse limite territorial até, o seu celular tem sinal para conectar à internet, para você fazer ligações, mas se você sai de perto desse sinal, dessa área, você sai dessa área limite, você não vai conseguir falar direito com as pessoas. E aí você fica incomunicável, você está fora de área, você está desconectado à rede. E estar fora de área é literalmente você estar desconectado de alguma coisa. E o termo desconexão pode se estender para algumas coisas e áreas da nossa vida. Eu vou dar um exemplo. Quando tem uma desconexão de energia elétrica. Acho que todo mundo aqui já passou por alguma situação que você estava em casa, as luzes todas acesas, muito provavelmente à noite, e do nada apaga a luz. Fica aquele escuro, você não enxerga mais nada. Hoje a gente pega o celular, liga a lanterna e consegue ver alguma coisa. Eu venho de uma geração que não tinha o celular com lanterna, e a gente tinha que pegar uma vela, aí você bota a vela dentro de um pires, acende com fósforo ou com isqueiro, e aí é onde você leva a vela para todo lugar para ter luz. Você também pode sofrer por uma desconexão no seu streaming favorito, quando você está lá assistindo aquele filme bem bacana, e acontece alguma coisa na sua internet, e aí bem naquela melhor cena, na melhor parte do filme ou da série, cai a conexão. Você não sabe o que aconteceu. Eu não sei vocês, mas eu me sinto frustrado naquele momento, porque eu queria ver o que aconteceu. Além dessas desconexões, existem outras desconexões mais profundas que podem acontecer com a gente. Eu vou dar agora alguns exemplos sobre isso. Desconexão familiar. Eu não sei se é o seu caso, mas você certamente conhece algum lar, alguma família em que as pessoas moram na mesma casa, mas elas não são tão profundamente próximas umas das outras. Não têm conversas profundas, às vezes nem se conhecem tão bem. Tem apenas o laço familiar, mas emocionalmente, pessoalmente e os sonhos mais profundos uns dos outros, eles não conhecem. Pode acontecer também uma desconexão entre pessoas. E esse é um pouco mais comum, porque nesse caso,
é quando você está tentando dialogar com alguém e as suas ideias não batem. Vocês têm ideias diferentes. Vocês não estão conectados na mesma ideia. Vocês estão totalmente desconectados com o que vocês pensam, nos seus valores, nas suas ideias, nos seus objetivos também. Isso pode acontecer no trabalho, grupos de faculdade e na família também isso acontece. E até tem casos que nessa desconexão entre pessoas, que você está até no mesmo ambiente que a pessoa está ali para conversar com você, mas você vê que a pessoa está ali só fisicamente, porque mentalmente a pessoa está pensando em outra coisa. Você está falando, mas você vê que a pessoa não está com uma escuta ativa com você, não está meio que se importando com aquilo que você está falando. Então, isso mostra uma desconexão também entre pessoas. Desconexão ética. As pessoas sabem o que é certo na teoria, mas na prática elas agem de uma maneira bem diferente. Essas pessoas começam a justificar seus erros por não agir conforme a teoria, dando desculpas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem banal, bem comum na nossa realidade, né? Todo mundo sabe que não é legal jogar lixo na rua. Mas o que às vezes a gente mais vê são pessoas andando de carro e jogando papel, um chiclete, qualquer coisa fora, né, na rua. Então a gente fica bravo porque a gente pensa, mas todo mundo sabe que não é para jogar lixo na rua. E tem pessoas que ainda fazem. E ainda tem um outro tipo de desconexão, que é uma desconexão espiritual. Nesse caso, tem uma desconexão por pessoas realmente estarem bem distantes de Deus, às vezes nem querer buscar, procurar Deus. Ou mesmo pessoas que dizem que têm fé em Deus, mas não praticam a fé que elas dizem que têm. Isso é uma desconexão espiritual. As pessoas começam a agir de uma maneira bem diferente da qual Deus orienta elas a fazer. Seja qualquer situação da área que Deus fala às nossas vidas. E eu não sei se você se identifica com alguma dessas desconexões, se você vê essas desconexões ao seu redor, na sua vida. Mas elas existem. Seja com a gente ou seja com alguém que está bem próximo de nós. As desconexões fazem com que a nossa vida seja bem diferente daquilo que ela deveria ser. Porque a desconexão é quando a teoria e a prática não estão conectadas. A desconexão é quando a gente tem um discurso, mas a gente não tem uma ação que funciona da mesma maneira que o discurso. As desconexões também mostra que tem algo fora de área na nossa vida. Tem algo que não está sendo coberto pelas ideias que a gente tem. Ou seja, a desconexão, ou quando alguém está desconectado, traz uma frustração. Seja qual for a área da sua desconexão, qualquer uma dessas que está aqui. E aí eu te pergunto, tem alguma dessas áreas aqui da sua vida que está fora de área, que está sofrendo por conta de uma desconexão, seja ela ética, familiar, pessoal, com pessoas, ou até mesmo com Deus? Em alguma dessas áreas você está fora de área, você está offline. Se eu e você, se a gente pensa sobre Deus, aquele que a gente busca se conectar, que é o motivo que eu acredito pelo qual você está aqui hoje, se ele pudesse, vamos pensar, se ele pudesse te falar uma coisa na sua vida da qual você não pode ficar fora de área, qual coisa você acha que Deus te diria? Olha, você não pode ficar fora de área nisso. O que será? Assim como a gente fica frustrado quando algo essencial da nossa vida sai do ar,
como a internet, a luz, um serviço importante que a gente está usando, Deus também não quer que o nosso amor fique fora de área. Porque muitas pessoas precisam do amor. Nós somos conectados pelo amor. Tudo que nós fazemos envolve o amor. E Jesus, ele conta para a gente uma parábola do bom samaritano, para ensinar o que Deus enxerga quando estamos com o nosso amor fora de área. E quando a gente vai lá para Lucas, no capítulo 10, a gente vai ler do versículo 25 até o 37, a gente vai mergulhar nessa história para entender o que Deus fala sobre o amor e sobre não sermos pessoas desconectadas dele. O que será que Deus diz? Por que Deus fala que não podemos ficar fora de área no amor? Quando a gente vai para Lucas 10, a partir do versículo 25, a palavra de Deus diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Como você a interpreta? Respondeu Jesus. Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. O perito na lei, porém, porque queria se justificar, perguntou para Jesus: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus respondeu com uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada, e tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então, colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. E aí, Jesus pergunta: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E aí Jesus falou: vá e faça o mesmo. Tem alguns elementos aqui bem importantes dessa história que Jesus conta, que é importante a gente se atentar, porque é um diálogo aqui de Jesus com um perito na lei, alguém que era envolvido com a religião judaica. Uma coisa importante que vem à tona para todos nós é que se qualquer um de nós quiser herdar a vida eterna, tem 2 coisas principais. A gente precisa cumprir 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. E o cenário da história que Jesus conta, e que é uma história muito famosa, mesmo se você nunca leu um evangelho completo, todos aqui sabem que existe a história sobre um bom samaritano na Bíblia. E a gente sabe que esse cenário aqui é o cenário que, por hora, é importante a gente saber que os samaritanos e os judeus, eles tinham um conflito há muito tempo. Esse conflito acontece lá quando tem a divisão das terras de Israel entre tribos do norte e tribo do sul. E os samaritanos, Samaria é a capital das tribos do norte.
E esse povo começa a não seguir o Deus de Israel, o Deus Pai de Jesus. E eles tinham muito conflito cultural e das tradições deles. E Jesus contar essa história para um judeu, em que o bom é o samaritano, isso era uma afronta para o povo judeu. Eu imagino que o perito na lei ficou ainda mais intrigado com tudo que Jesus estava falando. Sabe aqueles momentos que alguém está falando algo e isso começa a incomodar a gente, o nosso coração começa a ficar bem nervoso ou bem ansioso, querendo até interromper a pessoa porque ela está falando muita asneira? Era isso que o perito na lei devia estar sentindo naquele momento. E é importante a gente pensar que Jesus, ele queria fazer todos nós refletirmos. Ele queria fazer aquele perito na lei refletir e todos nós refletirmos com essa história. Mas eu confesso que ao ler essa história, antes da gente entrar nos pontos principais dela, eu acho que na sua mente e na minha, vem a mesma pergunta que é muito importante. Será que você já passou por uma situação que poderia ter ajudado alguém, mas você hesitou? Você decidiu não ajudar? Eu acho que essa é a pergunta que vem depois que a gente lê essa história do bom samaritano, de cara. É a primeira pergunta que vem para nós. Será que recentemente, pude ajudar alguém, eu vi alguém necessitado e eu não ajudei? Por que será? E eu separei alguns pontos aqui para a gente olhar com base nessa história, nesse trecho, nesse diálogo de Jesus com esse perito na lei, que eu acho que pode ensinar muita coisa para nós, que está tentando trabalhar uns aos outros, amor ao próximo, amar a Deus. Eu acho que tem muitas coisas que a gente olha para essa história que se aplica muito à nossa vida hoje. E eu acho que essa história nos ajuda a nos conectar aos pensamentos de Deus quando o assunto é amor. Primeiro ponto que eu acho interessante da gente se atentar aqui, quando a gente olha para esse contexto, para esse diálogo de Jesus e do bom e do perito na lei, é o ponto da rebeldia. Quando a gente sabe o que Deus quer, mas a gente decide não obedecer. Isso está lá no versículo 29 de Lucas 10. Quando diz assim: ele, porém, queria justificar-se e perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Eu acho que a gente pode dar o benefício da dúvida. Talvez ele realmente estava confuso de saber se o próximo dele eram os outros peritos na lei que estavam mais próximos dele, se eram pessoas de outras cidades, pessoas que visitavam o templo. Pode ser que ele realmente estivesse numa dúvida. Mas aqui no texto diz que ele queria justificar-se. Ou seja, ele já sabia, ele queria ser justificado porque que ele não estava praticando esse amor. Ele sabe o que Deus fala sobre esse assunto, mas ele não praticava. E esse é o ponto. A rebeldia é quando a gente sabe o que Deus quer, mas a gente decide não praticar. E fica uma pergunta para nós desse ponto. Quais coisas você sabe que Deus te orienta a fazer claramente e você começa a fugir disso? Quais coisas eu e você estamos sendo rebeldes com Deus? Quais coisas a gente está fazendo do jeito diferente de Deus? E eu acho que muitas vezes a gente não enxerga, mas isso é uma desconexão. É a gente se desconectar do pensamento de Deus, de como Ele pensa sobre esse assunto. Nós estamos querendo criar a nossa própria conexão com as nossas ideologias, nossos propósitos, nossos objetivos. E é claro, eu estou falando isso para coisas que Deus orienta claramente. Tem outras coisas que Deus deixa a gente escolher, que tem ali uma cobertura ali. Olha, você pode escolher desde que você não infrinja
uma das minhas orientações, dos meus conselhos, mas tem isso que se você não fizer dessa maneira, você vai estar pecando, ferindo alguém. Segundo ponto que eu acho interessante da gente tirar dessa história, fica lá no versículo 31 e 32, que é o ponto da indiferença, quando a gente finge que não é com a gente. Então, quando a gente entra na história do bom samaritano, no versículo 31 e 32 diz assim: coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado também. E eu acho que Jesus falou sobre um sacerdote e um levita de maneira proposital. Jesus deixa claro na descrição desses dois homens, que eram dois homens envolvidos com uma religião. Dois homens que assiduamente, frequentemente, estavam dentro do templo de Deus, adorando a Deus. O perito na lei, provavelmente, tirando dúvidas sobre a palavra de Deus para as pessoas. Ou seja, para Jesus, a religiosidade que existe entre nós não é uma garantia de que alguém pratica aquilo que Deus pede. A religiosidade não é garantia de nada. Na verdade, quando a gente olha para o Evangelho, Jesus viveu o seu ministério quase todo batalhando contra a religiosidade das pessoas, confrontando a religiosidade delas, porque ele sabia que aquela religiosidade não estava levando eles a lugar nenhum. Eu acho que é importante a gente refletir que muitas vezes quando a gente olha para a religiosidade, na verdade, tirou os olhos desse sacerdote, desse levita, do amor. A religiosidade fica preocupada com a lei, com a teoria, mas não com a prática. A religiosidade nos afasta de Deus mais do que deveria aproximar. Mesmo sendo homens religiosos, o levita e o sacerdote, na história de Jesus, eles falharam no essencial aos olhos de Deus: o amor ao próximo. Ou seja, se nós falhamos no essencial aos olhos de Deus, nós não estamos conectados àquilo que Deus deseja. Jesus mostrou que não basta saber sobre Deus. Não é saber sobre Deus, saber o que está escrito, mas é preciso que nós vivamos o amor de Deus. O que importa é viver, não só saber. E tem algumas outras coisas que eu queria citar para nós que fazem com que tenhamos essa indiferença aqui. Além da religiosidade, a gente muitas vezes é indiferente em amar ao próximo por conta da nossa preguiça, por conta da nossa zona de conforto, por conta do nosso egoísmo, por conta da nossa falta de empatia. E por conta de qualquer outra coisa que veio à sua mente nesse momento, que você sabe que está no seu coração e não tem te feito amar ao próximo. E eu deixo uma outra pergunta aqui sobre esse tópico. Quais são as situações em que mais ignoramos os sofrimentos ao nosso redor? E por quê? Uma outra coisa que eu enxergo aqui, nessa história do bom samaritano, é o medo. A gente teme por nós
muito mais antes de olhar para o próximo. A gente sente um medo tão grande sobre nós mesmos, sobre nossa vida, nossa condição financeira, física, integridade, antes de olhar para a necessidade do próximo. Quando a gente olha no versículo 32, que fala sobre o levita, uma das possibilidades pela qual o levita se afastou é por ter visto que ali tinha um perigo. Aquele homem estava à beira do caminho, machucado, quase morto. E o levita deve ter olhado e falado, tem algum perigo ali, eu não vou passar por ali não. O medo nos desconecta do amor quando a gente tem medo de se envolver, talvez por medo de ser enganado. Uau, me falaram daquela igreja para eu ir, para eu me envolver, para eu estar junto com eles. Mas e se não for bem assim? Eu tenho medo de me envolver com eles e não ser amado da maneira que eles falam por você. A gente se desconecta do amor pelo medo quando a gente teme perder alguma coisa. Seja perder nosso tempo, seja perder nosso dinheiro, seja perder nossa segurança. Ou até mesmo quando a gente se preocupa mais com a nossa reputação do que com a necessidade dos outros. Eu acho que o levita também estava com muito medo de se aproximar daquele homem caído, machucado, ferido, quase morto, e alguém chamar ele de impuro. Ou alguém falar, você estava associado com aquele homem que foi assaltado? Por que você estava lá? Você é um levita. E a gente precisa pensar no nosso envolvimento com as pessoas, com a igreja. A gente precisa pensar o que tem feito a gente ter medo de dar mais do nosso tempo, da nossa energia, da nossa disposição para estudar a Bíblia, para evangelizar, para servir as pessoas. O que a gente está tendo medo de perder? E cuidado, porque esse medo está te fazendo falhar no essencial para Deus, que é o amor. O que você já deixou de fazer por medo de se envolver? O que você já deixou de fazer pelo medo de se envolver? Quarto ponto que eu tiro daqui dessa história é preconceito. Porque muitas vezes a gente escolhe quem merece a nossa ajuda. No versículo 33 diz, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Quem teve compaixão desse homem quase morto foi a pessoa menos provável. Foi o improvável. O samaritano. O que é julgado. O que tem conflito contra os judeus. Não foi o levita, não foi o sacerdote, mas foi o samaritano que teve piedade daquele homem. E aqui eu acho que Jesus, a gente volta no ponto, Jesus contou essa história, acho que de propósito, para realmente incomodar nesse ponto os religiosos. Porque Jesus, ele fala que o bom da história foi o samaritano, um cara de outra cultura, que talvez nem siga a Deus, talvez nem sabe direito o que Deus está falando, mas no amor ele não falhou. E qual que é o ponto? Existe uma expectativa em relação aos cristãos, ainda hoje, que os cristãos vão dar esse passo de amor ao próximo. Quando o cristão não faz, ele é julgado. Quando ele faz, não fez mais que obrigação. Mas o ponto é que
muitas pessoas têm expectativa de ver cada um daqui amando o próximo. E não é uma expectativa nossa como igreja, é expectativa de fora. Deus tem essa expectativa, nós temos essa expectativa, mas as pessoas ao nosso redor estão tendo essa expectativa também. E será que a gente... E o nosso ponto não é mostrar para os outros, não é corresponder a uma expectativa alheia, mas dentro daquilo que for possível e real, nós precisamos amar o próximo. Ajudar as pessoas no sofrimento delas, nas necessidades delas. Muitas vezes a gente está julgando quem merece a nossa ajuda ou não. Muitas vezes a gente está escolhendo quem que a gente vai ajudar. Muitas vezes a gente começa a julgar sem conhecer. Esse não merece minha ajuda, não, mas aquele eu acho que sim. Acho que aquele não tanto, acho que aquele outro é que merece minha ajuda. Será que a gente tem preconceitos que nos impedem de amar como Jesus ensinou? Eu não vejo Jesus tendo preconceitos na hora de curar alguém, na hora de ajudar alguém. Até mesmo quando Judas, que o traiu, foi até ele, Jesus não negou Judas. Jesus o cumprimentou normalmente. Sabe, no fim das contas, a parábola do bom samaritano não é só uma história bonita sobre compaixão. Apesar que ela é linda, ela fala sobre compaixão, sobre amor, amar ao próximo, sobre ajudar, sobre cuidar, sobre dar seus recursos por alguém. Mas na verdade essa história do bom samaritano é um espelho. Um espelho que revela o quanto o nosso amor pode estar enfraquecido, apagado ou desconectado da vida real. Jesus não contou essa história para entreter a gente, ou para entreter aquele perito na lei, mas para confrontar a gente, para mostrar que o amor verdadeiro não pode ficar longe de nós. O amor verdadeiro, ele para, ele se aproxima, ele sente compaixão e ele toma uma ação. Esse é o amor verdadeiro. Quantas vezes o nosso amor tem ficado fora de área? Quantas vezes o seu amor tem ficado fora de área, offline, desconectado? Quantas vezes a gente tem vivido uma fé que sabe muito, mas faz pouco? Eu tenho certeza aqui que todos nós sabemos muito sobre Deus, sobre o amor dele, sobre Jesus. Mas o que a gente tem feito com essa fé, com esse conhecimento que a gente tem? O amor de Deus não é um conceito teológico bonito. Não é só isso. É um amor que desceu até nós, se sujou por nós, pagou o preço por nós. Assim como o samaritano fez, ele sujou as mãos dele. Ele desceu do burrinho dele e colocou a pessoa ferida no burrinho dele e levou até uma hospedaria. Jesus é o bom samaritano por excelência. Não tem como a gente negar isso. E agora ele chama a gente para seguir o mesmo caminho, para agir da mesma maneira. Quem é o ferido que você tem ignorado? Quem é o necessitado que você tem passado do outro lado da rua dele? Qual passo prático você pode dar nessa semana para colocar seu amor em movimento? Qual é?
Onde Deus está te chamando para você sair da sua zona de conforto e viver um amor que se conecta, se doa e transforma a vida de alguém. Eu quero que você nessa semana possa escolher uma ação concreta para praticar, de amor. Seja com alguém daqui da igreja, seja com alguém de fora, mas necessidades não faltam ao nosso redor. Todo mundo está passando por alguma coisa, todo mundo aqui precisa de algo. Todo mundo está precisando de uma ajuda, de uma palavra, de um conselho, de um conforto, ser ouvido, ser amado. Às vezes vai ser uma ajuda financeira, uma ajuda com algum alimento. Mas o ponto é, nós estamos praticando aquilo que a gente sabe, de se envolver uns com os outros. De realmente fazer perguntas, não só as perguntas básicas, mas as perguntas que a gente vai descobrir se o outro está precisando de algo. A gente tem que sair da superfície que a gente está. A gente precisa ir para águas mais profundas do coração uns dos outros. E é fácil a gente fazer isso com pessoas que a gente conhece. E se não tem sido fácil para você fazer com as pessoas que você já conhece, faça com elas. E também se desafie a falar com pessoas que talvez você nunca falou no convívio. E saber se ela precisa de algo. Às vezes é uma coisa mais simples do que a gente pensa. Às vezes é ensinar alguém a fazer alguma coisa. O quanto a gente está pensando em uns aos outros aqui? Ou será que a gente está pensando só em nós mesmos? No que é melhor para mim, o que está dentro da minha zona de conforto? Qual passo além do eu você está dando? Porque no final das contas, o mundo não precisa de pessoas que só falam sobre amor. Não é desse tipo de pessoa que o mundo precisa. O mundo precisa de pessoas que vivem esse amor de Jesus, que praticam esse amor de Jesus, com coragem, compaixão e propósito. Vou fazer uma oração. Amém, Caio. Deus, Pai eterno, poderoso, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós, mas obrigado, Jesus, por confrontar o nosso coração, o nosso caráter, a nossa vida, nos trazendo um significado daquilo que a gente às vezes trata de maneira tão superficial, tão banal. Às vezes a gente dá um mau testemunho sobre o Senhor, Deus, porque a gente não pratica o amor como deveria praticar, a gente não faz com a profundidade que a gente deveria fazer, a gente não se arrisca para dar um passo maior do que o que a gente já tem dado. Deus, eu peço ao Senhor que nos dê essa coragem, tire de nós a indiferença, a rebeldia, o medo e o preconceito, que nós sejamos os improváveis que vão ajudar o próximo. Mesmo que às vezes a gente não tenha recurso, condição, mas que a gente busque ajudar como a gente pode. Que a gente busque ser esse bom samaritano. Jesus, obrigado por ter sido um bom samaritano para a nossa vida. Porque o Senhor se sujou com o nosso pecado para que a gente pudesse viver próximo do Senhor. Obrigado por nos dar uma chance, uma oportunidade de termos uma nova vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá uma direção, que é o amor ao Senhor e amor ao próximo. Que nós sejamos uma igreja que pratica isso, que vive isso, e não só fala disso. Que possamos melhorar como uns aos outros aqui. Que a gente se conecte ao Senhor e às pessoas de maneira profunda. Fique com o restante do nosso culto, com tudo que faremos, seja tudo para te honrar e glorificar. Em teu nome, Jesus, que oramos e agradecemos.